Então, pessoal, segundo vídeo da série de indução eletromagnética, Lei de Lenz. Bora pro vídeo. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos, né, uma questão do Enem que envolveu a Lei de Lenz. A Lei de Lenz, pessoal, a gente vai utilizar a regra da mão direita envolvente para determinar o sentido da corrente. O que a lei fala, né? A variação do fluxo magnético gera uma corrente induzida a qual se opõe às causas que lhe deram origem. Então, a variação de fluxo magnético, né? Então, o fluxo magnético tem que aumentar ou diminuir. Então, você tem que assistir o vídeo de fluxo magnético antes. E como eu posso variar o fluxo? Eu posso variar a intensidade do campo magnético, eu posso variar a área, ou posso variar o ângulo, consequentemente, o cosseno do ângulo, né? Que está na formulinha de fluxo magnético. Bom, nós temos aqui, nos dois exemplos que eu coloquei para vocês aqui, o fluxo magnético variando através do movimento relativo do ímã para a bobina. Então, a aproximação do ímã ou o afastamento do ímã vai causar um aumento de intensidade de campo magnético ou uma diminuição de intensidade de campo magnético, né? O vetor de indução magnética aumenta a intensidade ou diminui em função da aproximação ou afastamento do ímã, consequentemente, variando o fluxo magnético. Isso aí produz uma corrente nessa bobina aqui. No caso aqui, pessoal, no exemplo do Enem, a corrente está circulando no sentido horário. Repara como ela passa aqui nesse amperímetro. Então, nós temos aí norte, né, o polo norte se afastando da bobina nos dois exemplos, e nós temos a corrente induzida, olha para a figura aqui de baixo, no sentido horário. Então, a gente utiliza a regra da mão direita envolvente para determinar o sentido da corrente. Então, está aqui a regra da mão direita envolvente. Galera, o nome é assim porque você vai literalmente envolver o fio com a sua mão. Você coloca a mão espalmada, né? O polegar no sentido da corrente, tudo bem? E abraça o fio. Os seus dedos, né, esses 4 dedos aqui da mão, vão determinar o sentido do campo magnético. Então, eu posso partir do sentido da corrente para o sentido do campo, ou do sentido do campo para o sentido da corrente. É só inverter, ó. Eu sei que o campo magnético está entrando por baixo dessa espira, nesse meu segundo desenho aqui, ó. Por baixo da espira, então esses dedos vão dar a direção e o sentido do vetor de indução magnética. E eu abraço o fio. Abraçando o fio, o polegar vai determinar o sentido da corrente. Então nós temos a corrente ali no sentido anti-horário. Então é só você envolver, olha o segundo desenho. Abracei, envolvi a espira, o polegar me dá o sentido da corrente. Então o campo vai estar saindo dessa face superior da espira, apontando ali para o olho do observador, você envolve o fio e o polegar determina o sentido da corrente. Muitas questões, pessoal, de lei de Lenz é só para determinar o sentido da corrente, inclusive aquela questão do Enem. Eu vou dar 4 exemplos aqui agora para vocês, de norte e sul se aproximando e se afastando. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar a vocês como é que funciona a regra da mão direita induzida, né, para determinar o sentido da corrente na lei de Lenz. Então, a lei de Lenz fala que a variação do fluxo magnético, né, gera uma corrente induzida a qual se opõe às causas que lhe deram origem. Eu vou começar por aqui. É como se a natureza buscasse tornar o fluxo magnético sempre constante. Mas não é o que acontece. Então, quando eu tenho uma variação de fluxo magnético devido ao movimento relativo do ímã, que esse ímã embarra, né? Polo norte, polo sul. Devido ao movimento relativo do ímã, eu vou produzir aqui um aumento ou diminuição do fluxo magnético no interior dessa espira. Então, quando a gente tem o polo norte voltado para a espira, a gente sabe que do norte as linhas de indução saem, né, do polo norte. Então estão aqui nas linhas de indução do ímã. E esse ímã está se aproximando inicialmente ao vetor velocidade aqui, ó, para a direita, né? Esse ímã inicialmente está se aproximando da espira. O que acontece aqui? A variação desse fluxo magnético está acontecendo devido ao aumento do vetor indução magnética. Então, se opõe às causas que lhe deram origem. Se está acontecendo um aumento do fluxo magnético aqui devido ao aumento do campo magnético, vai ser induzido na espira um campo magnético que se opõe às causas que lhe deram origem. Então é assim, pessoal, bota isso na cabeça, ó. É como se a natureza buscasse, né, um fluxo constante.
Então, se está aumentando aqui o fluxo magnético, é induzido um fluxo na espira se opondo a esse aumento. É só pensar em vetor oposto, né? O vetor indução magnética do ímã está apontando aqui, né, pessoal, para a direita, tudo bem? Então é induzido um vetor em sentido oposto, o B da espira, né, vamos colocar assim, é induzido um campo magnético na espira em sentido oposto para tentar diminuir esse aumento de fluxo, esse aumento de linhas de indução magnética. Aí você vai usar a regra da mão direita envolvente. Eu vou abraçar o fio aqui por trás, abracei o fio, e o polegar vai determinar o sentido da corrente. Tudo bem, galera? De novo, ó. Eu estou passando a mão, isso aqui é um arozinho, né? Estou passando a mão lá por trás, então o campo está saindo pela frente, e envolvo o fio com a minha mão, está aqui o sentido da corrente. Sentido anti-horário. Então aqui são as variáveis, né? Nós temos o norte apontando para a espira e a aproximação acontecendo. Então é induzido um campo em sentido oposto, porque o campo está aumentando, né? O fluxo está aumentando. Agora aqui, o norte se afastando, pessoal. Nós temos aqui o mesmo ímã, né? Se afastando agora da espira. Do polo norte, eu começo assim, no polo norte o campo sai. Então está aqui o campo magnético do ímã, o seu polo norte, BI. Agora, como ele está se afastando, o número de linhas de indução, o campo magnético aqui perto, nas proximidades dessa espira, dentro dessa área aqui efetiva da espira, está diminuindo. Então, o fluxo magnético tende a diminuir. Se o fluxo magnético tende a diminuir, o que a natureza faz? É induzido na espira um outro fluxo, a tendência de aumentar. Não é que aumenta, pessoal, a tendência é buscar esse aumento. Para aumentar um vetor, para somar vetor, eu tenho que colocar os vetores no mesmo sentido. Então está aqui o vetor indução magnética da espira. Ah, professor, mas se a espira tem um vetor indução magnética, então ela se comporta como um ímã? Sim, ela vai se comportar como um ímã. Já falo disso. Agora eu vou entrar com a mão, pessoal, aqui pela frente, com a mão direita, né? Aqui pela frente. Quando eu entro aqui pela frente e envolvo o fio, nós temos aqui o sentido da corrente no sentido horário agora. Imagina, né, um aro, né, enfiando a mão por dentro desse aro e apertando ele. Quando eu solto o polegar, eu determino o sentido da corrente induzida. Tá aqui, ó, a corrente induzida na espira. Bom, como eu falei com vocês, né, a espira vai se comportar como um novo ímã, um eletroímã. Então nós temos aqui a representação dessa face da espira que está voltada, essa face da espira que está voltada para o ímã, o campo está saindo dessa face, correto? Indo aqui para a esquerda. Então, se sai o campo, é polo norte. A gente representa assim, ó, o N de norte. Agora aqui, nesse caso, nós temos o campo na espira, o campo da espira, tá, pessoal? Entrando nela. Nessa face aqui que está voltada para o ímã, o campo está entrando. Então nós temos aqui polaridade sul. A gente representa assim, N de norte, né, e S de sul. Essa é a representação. Bom, falei de polo norte se aproximando e se afastando. Vamos falar agora de polo sul se aproximando e se afastando. Então, a primeira coisa que eu observo, qual é o polo que está virado para a bobina, né? Para a espira? É o polo sul. No polo sul, o campo chega. Então, está aqui o campo do ímã, BI. Esse ímã está se aproximando e se afastando. No primeiro caso, no terceiro caso aqui desse ímã, né? Ele está se aproximando. Se aproximando, o fluxo magnético tende a aumentar. Se o fluxo magnético tende a aumentar, é induzido na espira alguém para diminuir. Se é para diminuir, é sentido oposto, correto, pessoal? Então, do ímã está apontando para a esquerda, da espira vai apontar para a direita, para buscar, né, essa diminuição. Então, eu abraço aqui o fio, abraçando o fio aqui por dentro, né? Nós temos aqui o sentido da corrente induzida. É o mesmo caso que norte se afastando, sul se aproximando. Tudo bem?
Por isso que a gente tem a corrente alternada, pessoal. Com esse movimento relativo, né? Nós temos a corrente hora circulando num sentido, hora circulando no outro. Olha aqui, ó, polaridade sul se afastando agora da bobina. Vamos lá. Primeira coisa que eu observo, polo sul virado para a bobina, para a espira. No sul, o campo chega. Está aqui o campo do ímã. BI. Colocando aqui de azul. Agora, se está se afastando, o fluxo magnético tende a aumentar ou diminuir? Diminuir. O número de linhas de indução nessa área aqui de dentro da espira tende a diminuir. Então, o campo magnético diminuindo, o fluxo magnético tende a diminuir. Então, é induzido alguém para aumentar. Se é para aumentar, são vetores, lembra? Mesmo sentido, galera. Mesmo sentido. Ambos aqui para a esquerda, né? Apontando ali na espira, né? Para fora dela. Então, nós temos aqui o campo induzido na espira. Abracei lá por trás e minha mão, né, está saindo aqui pela frente. Quando eu envolvo o fio, nós temos aqui o sentido da corrente, sentido anti-horário. Agora que nós já vimos esses 4 exemplos, eu posso fazer essa questão do Enem com vocês. Ó. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno, né, da indução eletromagnética, descoberta por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã em uma espira em sentidos opostos, com um módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido, quer dizer, eu quero manter a corrente no mesmo sentido, da apresentada na figura, no sentido horário, no caso, utilizando os mesmos materiais. Outra possibilidade é mover a espira para a... Vamos lá, galera. Se eu movimentar, aqui no caso está acontecendo o seguinte, eu estou afastando o polo norte da bobina. Então o fluxo magnético está diminuindo, eu vou induzir alguém no mesmo sentido. Lembra? Eu vou somar um vetor. Então na hora que eu somo, eu coloco a corrente nesse sentido, sentido horário. E em que outro caso eu tenho a corrente também girando no sentido horário? Está aqui. Se eu colocar o polo sul se aproximando da espira, nós temos a corrente também girando no sentido horário. O polo sul se aproximando da espira, lembra, no sul o campo chega. Tudo bem? Ele se aproximando, o fluxo tende a aumentar. Então, induzido alguém no sentido oposto para diminuir esse aumento de fluxo. É induzido sempre, né, no sentido oposto se eu quero diminuir. Vetor oposto, sentido oposto. Se o campo do polo sul entra, está para a esquerda, o campo induzido na espira vai ter que ser para a direita. Então, eu coloquei minha mão por dentro da espira ali, tudo bem? E nós temos ali o sentido da corrente no sentido horário. E repara, se o campo está entrando, essa face da espira, né, se torna um ímã, e a polaridade voltada para o ímã é o polo sul, porque o campo está entrando no plano dessa face, né? Perpendicular ao plano dessa face. E repara, pessoal, o tempo inteiro o ímã vai frear. Nós temos ali na aproximação, no primeiro caso, a aproximação norte da espira com norte do ímã, repulsão. No segundo caso aqui de baixo, norte do ímã com sul, só que ele está se afastando. Então rola ali uma atração magnética. Então o ímã se afastando, freia também. Lá em cima, o ímã se afastando do sul, né? Sul do ímã se afastando do norte da espira. Se afastando, força de atração, galera. Então nós temos aí um movimento de frenagem também. E aqui embaixo, o último caso, no quarto e último caso, sul se aproximando de sul. Freia também, força de repulsão. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.